Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Daniel, no capítulo 7. Vejamos aqui o mistério do sonho de Daniel. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha 4 dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não se acabará, e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença em favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra.
será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Meus queridos, vejamos aqui que Daniel recebeu essa visão profética, um sonho. Ele já tinha mostrado que tinha esse dom de interpretação de sonhos, afinal ele interpretou lá o sonho do rei Nabucodonosor, os 2 sonhos do rei Nabucodonosor, e aí nós vemos que Deus realmente havia dotado Daniel com esse dom. Era uma graça especial, mas Daniel precisava saber lidar com essa questão de interpretação dos sonhos. Por quê? Porque de repente, dependendo do momento ali em que a pessoa aplica essa interpretação do sonho, as pessoas não vão receber muito bem aquela interpretação. Percebam que Daniel recebeu essa visão no começo, foi no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, ou seja, foi antes do rei Dario conquistar aqui a Babilônia. Ou seja, fazia algum tempo que Daniel já havia recebido esse sonho, mas ele não tinha comunicado com ninguém. Ele estava aguardando o momento certo para trazer luz a esse sonho. E é interessante ver que Daniel pergunta, né? Então ele pergunta no próprio sonho, qual é a interpretação desse sonho? E a pessoa que estava ali, né, um anjo de Deus que estava junto com Daniel, dá a interpretação, explica todos os detalhes. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito importante. Quando alguém tem algum sonho, quando alguém tem alguma visão, é importante perguntar para o próprio Deus, se ele realmente entregou esse sonho, se ele realmente entregou essa visão, que você pergunte ao próprio Deus qual é a interpretação desse sonho. No caso aqui, Daniel já recebeu a interpretação, o que facilita para a gente também, porque aí a gente não precisa ficar elocubrando nada, né? Não precisa entrar em devaneios, a gente não precisa viajar na maionese, tá certo? Porque nós já temos a explicação clara do que estava acontecendo. São 4 animais, 4 reinos que viriam a tomar posse de todo o mundo antigo. Então nós bem sabemos que esse sonho tem uma íntima ligação com a estátua do rei Nabucodonosor, aquela estátua que tinha cabeça de ouro. Então aqui é simbolizada pelo leão, o primeiro animal que tinha as asas de águia, por causa da rapidez com que os reinos foram conquistados. E o leão seria ali o rei da selva, né? Então esse rei da selva simbolizava a Babilônia, que conquistou todo o mundo antigo, praticamente foi o que reinou por muitos anos ali, foi talvez o primeiro império a conquistar todo o mundo antigo, e por isso ele foi dado aqui, apresentado nessa imagem como um leão que tinha asas de águia, porque ele foi rapidamente conquistando tudo isso. Mas nós vimos que as asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se como os pés de um homem e recebeu o coração de um homem, né? Então, esse reino da Babilônia, ele foi retirado as suas asas, né? Então ele perdeu todo o seu poder e ali ele veio a se tornar um homem. Não sabemos bem o que significa aqui essa questão do homem, mas nós sabemos que esse reino
perdeu muito do seu poder e depois ele foi conquistado pelos medo-persas, que é representado aqui pelo urso, ok? Então esse segundo animal, o urso, que tinha na boca 3 costelas. Isso simbolizava os 3 reinos os 3 grandes reinos daquela época que os medo-persas conquistaram e mantiveram ali por um bom tempo o seu domínio. Depois vemos um outro animal, o terceiro animal é o leopardo, que tinha nas costas 4 asas como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças, ou seja, era um animal meio esquisito aqui, né? Mas tinha então essas asas que eles voaram muito rápido, né? A conquista foi muito rápida, mas o reinado também foi muito rápido, né? Nós estamos falando do Império Grego, que logo depois do Império Medo-Persa dominou praticamente todo o mundo antigo. No entanto, nós vemos que tinha 4 asas, né? Então 4 cabeças. Tínhamos ali dentro do Império Grego 4 grandes fortalezas, né? 4 grandes generais, que depois do Império Grego, o Império Macedônio veio a dominar em todo o mundo antigo, mas o Império Macedônio era enfraquecido porque ele tinha 4 cabeças, né? Tinha ali o Alexandre o Grande, que dominou por um certo período, e logo depois o reino foi dividido em 4 grandes partes. Quando nós chegamos na época de Jesus, era o 4º animal, né? Então, o 4º animal era esse animal que a gente não sabe muito bem o que era, talvez a descrição pareça com um dragão, né? Não sabemos exatamente se é um dragão, mas tinha dentes de ferro por causa da sua violência com que atacava os inimigos, e tinha também ele despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteava o que sobrava, e ele tinha 10 chifres, né? Então 10 chifres. Esse outro animal depois veio a ser a Europa, né? A Europa como um todo, 10 grandes regiões ali que dominam sobre a Europa, né? 10 nações, né? Vamos entender melhor, 10 nações. Claro que hoje a Europa tem mais do que 10 países, né? 10 nações, mas naquela época era um entendimento assim de 10 grandes nações. Nós percebemos que de todos os países da Europa existem também as micro-regiões, né? Então pode ser que se refira realmente às micro-regiões dentro da Europa, ok? E nós sabemos também que esse império, ele tinha 10 chifres, né? E de repente um chifre começa a nascer, 3 outros chifres caem, né? E esse chifre tinha olhos e boca, com uma boca que falava arrogância, né? Ou seja, esse chifre que nasceu depois era um chifre aí que blasfemava contra os santos de Deus. Mas Deus deu a vitória, segundo o versículo 21 e 22 aqui, diz que os santos de Deus, né, obterão a vitória sobre esse animal também. Bom, e nós vemos que Daniel recebeu essa visão, no meio disso tudo ele vê um trono e chega um ancião, né? Esse ancião é a figura de Deus aqui representada. Depois ele vê o próprio Jesus Cristo, né? No versículo 13, alguém semelhante ao Filho de Homem vindo com as nuvens do céu. Então ali chega Jesus Cristo diante desse ancião, seria diante de Deus, e a ele é dado o domínio eterno que não se acabará. Então a Jesus Cristo é entregue essa autoridade para reinar eternamente. Meus queridos, nós temos aqui um sonho muito difícil para Daniel, porque era algo num futuro bem distante. Imagine só você receber uma profecia de um cumprimento distante. Quando é uma profecia de curta duração, vai ser feita ali, vai ser executada brevemente, então já era mais fácil. Mas pensa só nessa longa duração, né?
os tempos em que seriam cumpridos essa profecia. Por isso, Daniel tem muita dificuldade para lidar com tudo isso, e ele diz que ficou empalidecido, né? Ele ficou pálido, ele ficou ali praticamente sem vida, não sabia muito bem como lidar. E que Deus deu muita graça para Daniel para continuar profetizando, que Deus continue nos dando graça para continuar também nessa preparação para a instauração do reino vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos que o Jesus Cristo receberá o poder e a autoridade sobre todos os reinos do mundo. Então acontecerá um momento em que Jesus Cristo voltará nas nuvens e ele vai estabelecer o seu governo aqui na terra. Essa é a esperança do nosso coração e nós, enquanto isso, clamamos e nos preparamos, né, para a vinda de Cristo e dizemos, né, Maranata, vem Senhor Jesus. Enquanto isso, vamos nos preparando, nos santificando, nos adornando para nos encontrarmos com Cristo, que Ele nos encontre preparados para esse casamento, para essa união com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo estudo da sua palavra, que nos dá a oportunidade, ó Deus, de enxergarmos coisas futuras, conforme a profecia que o Senhor mesmo entregou a Daniel. E assim, ó Deus, nós podemos preparar o nosso coração, preparar o nosso entendimento para que tenhamos esse encontro com o Senhor. E também, ó Deus, nós sabemos que tudo isso que está escrito na sua palavra venha a carimbar mesmo, a selar, ó Deus, a profecia que foi entregue por Daniel. Ó Deus, nós sabemos que tudo isso foi verdade, porque olhamos para a história e vemos que o Senhor é o Deus de toda a história. Toma conta das nossas vidas e nos abençoa no dia de hoje, preparando-nos para o nosso encontro com o seu Filho Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Não deixe de compartilhar esse vídeo e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos próximos devocionais. Um forte abraço, tamo junto, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.